Quem está conosco hoje é a nossa irmã Lívia. Deixa eu comer. Deixa eu falar da música. Boa noite a todos. Boa noite. É bom estar aqui novamente, em especial falando sobre anjos guardiões, que possamos todos nós, neste momento, ter a certeza absoluta, nenhuma sombra de dúvida, que os nossos anjos guardiões estão aqui. Então, que nos trouxeram aqui, inclusive, seus esforços de nos guiar, de nos conduzir, que nos trouxe até aqui. Se a gente pudesse ver tudo, o panorama do ambiente, nós poderíamos ver que está muito mais florido, tem muito mais gente do que a gente acredita. Porque nós temos companhia sempre a nos guiar, a nos conduzir, principalmente nesses momentos em que nós buscamos auxílio, em que nós buscamos ajuda. Então, contando com os nossos companheiros do plano maior, nossos espíritos guias, nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiões, os benfeitores, que nós possamos, nessa noite, refletir um pouco mais sobre essas personalidades que caminham conosco. Eu tinha pedido o Igor para colocar a música do Carlinhos Conceição para a gente. Não sei se vocês ouviram antes, porque eu cheguei mais tarde, mas não precisa deixar a letra não, tá, Igor? Porque, na verdade, ele musicalizou a prece no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem uma prece lá para si? Quando nós vamos fazer antes de dormir, prece antes de dormir, e aí tem a prece ao nosso anjo guardião, pedindo exatamente que ele nos ilumine, que ele nos conduza, que ele nos oriente, que a gente possa aproveitar o momento do sono físico, que é um momento de mais leveza, ou de leveza, porque às vezes a gente não tem leveza nenhuma durante o dia, só peso, só correria, só canseiras. Mas quando a gente vai dormir, lembrando também Santo Agostinho, que nos orienta a aproveitar esses momentos para refletir sobre o que nós fizemos durante o dia, o que nós fizemos de bom, em especial o que nós fizemos de bom, mas também aquilo que nós fizemos que não foi bom, para que no dia seguinte a gente possa rever os nossos passos, refazê-los sempre no bem. E aí, aproveitamos a noite, o sono, para rogar aos espíritos protetores, aos nossos anjos guardiões, que nos oriente durante o sono físico, que nos auxilie a melhorar ou a tentar melhorar um pouco mais. Então, vamos partir daí, Todo mundo sabe que é anjo guardião? Ou alguém tem alguma dúvida? Todas as religiões falam dos anjos? Todas, sem exceção, mesmo que lhes deem outro nome, ou utilizem de outra nomenclatura para classificar, vamos dizer assim, esses espíritos amigos
que nos acompanham. Então, todos nós temos anjos guardiões. Quando nós reencarnamos, quando nós adentramos a experiência humana, e aí eu estou partindo do pressuposto que todo mundo pensa na experiência humana a partir da experiência espiritual. Tá? Então, se tiver dúvidas, pode perguntar, pode levantar a mão, pode se posicionar. Por que isso? Porque o tema anjo-guardião é muito extenso e é óbvio que nós não vamos conseguir trazer todas as informações aqui. Eu estou falando as informações da doutrina espírita. Porque, como eu acabei de dizer, todas as religiões reconhecem a presença desses irmãos a nos guiar em todos os momentos, em todo o período de desenvolvimento da humanidade. Então, a gente tem outras formas de ver, outras teorias, outras doutrinas, que nós não vamos estar trazendo aqui no momento, mas podemos fazer analogia caso alguém queira perguntar. Então, voltando, nós estamos falando de doutrina espírita, nós estamos falando de experiência humana. Mas o que acontece conosco? Nós sempre analisamos a vida ou a experiência humana a partir da ótica materialista. Nós estamos encarnados, é meio positivista, né? Tipo, penso, logo existo. Eu estou encarnado, logo existo. Então, o que nós pensamos? Nós estamos encarnados, e porque nós estamos encarnados, Deus escolhe espíritos para nos acompanhar durante a encarnação. Quando nós conseguimos vislumbrar ou visualizar a vida a partir da vida espiritual, ou seja, criaturas divinas, filhos de Deus, espíritos imortais, vivendo uma experiência humana. Ou seja, a gente vem de lá para cá, e não daqui para lá. Quando nós conseguimos trazer o nosso pensamento, né, nossa forma de pensar, direcionar, melhor dizendo, assim, nós vamos pensar hoje. Para reencarnarmos, foi escolhido alguém que nos avalizasse, né? Como quando a gente vai alugar uma casa, comprar um imóvel, fazer um empréstimo, a gente precisa de alguém que esteja em condições melhores para nos avalizar. Então, Deus, na sua grandeza, na condução de seus filhos, nós outros, independente de estarmos encarnados ou não, espíritos livres, precisamos desta orientação, desta condição, enquanto experienciamos a vida. Então, para adentrar uma experiência humana num tempo determinado, num local determinado, num grupo específico, né? Um grupo pode ser uma nação, pode ser uma comunidade, né? Uma sociedade, uma família, uma determinada família, nós precisamos que alguém nos conduza. Ou avalizam, pode deixar amigo, estou com ela, oriento, acompanho, como um pai, uma mãe que acolhe um filho, ou seja, neste movimento contrário, estando já reencarnado, ela não pode vir. Eu vou ter esse filho, eu vou conduzir esse espírito nessa experiência humana materializada. E a gente está falando reencarnados. Os espíritos protetores fazem isso no plano espiritual, ou seja, do plano espiritual. Eles não irão reencarnar conosco, não necessariamente. Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco sobre essa possibilidade.
Mas eles vão ter que beber mais água hoje, que dá uma secada. Mas eles permanecerão na erraticidade, no plano maior, enquanto irão nos conduzindo, nos auxiliando, nos orientando em todos os momentos da vida. Bom, que tipo de espírito pode se responsabilizar por um outro? Alguém que esteja em condições menores, eu estou usando o termo menor, em termos morais, né, de desenvolvimento moral. Pode ser. Nós podemos colocar uma criança de 4 anos para cuidar de um adulto de 20? Não. Por causa das condições, e aí a gente está fazendo analogia no material. Nós podemos colocar um espírito em condições morais inferiores para cuidar de um outro? Não. Então, o movimento é de irmãos que estejam mais preparados, assumirem a missão de, durante um período em que nós estivermos encarnados, orientarem. Mas como que é feito isso? Como é feito isso? Esses irmãos nos falam ao pé do ouvido? Esses irmãos escrevem para nós? Esses irmãos se materializam na nossa frente para que a gente possa ouvi-los? Para que a gente possa entendê-los? O que eles esperam de nós? Quase. Porque tem uns que quase tem que fazer isso para a gente entender que o caminho que nós estamos tomando não é o melhor. Para que a gente possa pensar um pouco melhor antes de agir. Para que a gente possa cuidar das palavras, da forma como nós falamos, modificar, melhorar. Mas há outros meios sutis. Nós chamamos o mais preciso deles, ou preciso no sentido de estarmos de posse dele, de intuição. Quem não tem intuição? Só as mulheres têm intuição? Sensitiva? Não. Todos nós temos. Nós ouvimos nossa intuição? Muito raramente. Se ouvíssemos mais, estaríamos talvez um pouco melhor? Com certeza, talvez não. Com certeza melhores. Muitas vezes a gente deixa para lá, a gente deixa passar e você fala, nossa, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse mudado a rota, se eu não tivesse dito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Ou seja, falta materializar, né, na nossa frente. Irmão, falta materializar na nossa frente para nos dizer. Comprovar essa condição, todos nós já vivemos. Em vários momentos, tanto o não escutar uma intuição e se arrepender, quanto o escutar. Quantas intuições nós já tivemos, falamos, oh, e tomamos a atitude necessária, no momento preciso, e conseguimos ficar bem, evitar um acidente, uma discussão, uma fatalidade qualquer. Muitas vezes. Então, nós precisamos aprender a utilizar mais este recurso que todos nós temos. Essa voz interna, este sexto sentido
essa percepção sobrenatural, que a doutrina nos mostra que não é nada sobrenatural, que não é nenhum fenômeno que é prioridade de alguns, que todos nós temos e precisamos aprender a usar. Precisamos desenvolver mais, ou seja, escutar mais, valorizar mais, exercitar mais. Para que esse campo se abra, se desenvolva, se amplie e a gente consiga perceber melhor as orientações dos nossos anjos guardiões. E a gente começou exatamente falando que aqui estamos nós, todos nós, muito bem acompanhados dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, dos espíritos protetores. Muitos, e eu sou experiência viva disso hoje, se desdobram para que a gente chegue bem. Porque há muitas dificuldades no caminho. E nesses momentos, muitos de nós, muitos aqui, podem descrever isso. Nas dificuldades que enfrentaram para chegar até aqui. E a gente precisa, nesses momentos, estar em prece, estar buscando o amparo dos nossos amigos espirituais. Muitas vezes a gente recorre, inclusive, ao próprio Augusto, né? Augusto, pelo amor de Deus, eu estou indo para aí, não consigo sair do lugar, ajuda. Então, além dos nossos anjos guardiões individuais, nós temos protetores de instituições, como Augusto César, às quais nós estamos vinculados e que mobilizam-se e mobilizam companheiros de trabalho para que nos amparem, para que nos orientem, para que nos auxiliem. Muitas vezes nós esquecemos dos nossos anjos guardiões pessoais e recorrendo logo ao Augusto, a Sheila, Bezerra, né? André Luiz, Francisco de Assis, Maria Tereza, vamos recorrendo a todo mundo. Tudo bem. Os nossos anjos guardiões não são possíveis, nem são menos. E eles são os primeiros a nos atender, mesmo nós rogando o amparo a outros. Eles são os que estão mais perto de nós. Eles são aqueles que, quando precisam de ajuda, eles buscam a ajuda de outros companheiros, de outros mentores. Ou seja, a condição de amparo não nos falta nunca. Nunca. O que é importante a gente entender, se eu não conseguir trazer nenhuma informação de validade para vocês hoje, que vocês consigam assimilar que os nossos protetores não nos abandonam nunca. Não nos abandonam nunca. Missão dada é missão cumprida. Hã? Posso fazer? Pode fazer isso. Não precisa não. Eu vendi minha avó tem pouco tempo. Ela ia fazer 100 anos. Então a gente tinha. Ela ia fazer 100 anos em julho e faleceu e se encarnou em junho. E a gente sempre foi muito. Teve muito cuidado com ela. Na verdade, minha mãe morava com ela e minha mãe desencarnou. Todo mundo ouvindo, gente? Pode falar um pouquinho mais alto? Eu posso até depois repetir, ela está cortando a voz. Mas fala um pouquinho mais alto que todo mundo Minha mãe morava com minha avó e a minha mãe desencarnou em 2023. E eu fui morar com minha avó. Minha avó faria 100 anos em julho agora, mas ela desencarnou em junho.
Deste ano. Então a gente sempre teve muito cuidado com ela, sabe? A gente só voltava colocar ela no plástico bolha. É 100 anos, É, tem que colocar no Mas plástico assim, bolha. ela não tinha nenhuma doença, sabe? Ela só era meio surda. Mas era muito arteira, queria fazer tudo, lavava o banheiro. E desde quando a minha mãe desencarnou, eu via a minha avó caindo. E eu morava com ela, passava o dia inteiro com ela. Passei a trabalhar de casa para olhar a minha avó. E eu tinha visão sempre da minha avó caindo. Aí minha avó teve um desgaste na lombar e fraturou. Uns 20 dias antes dela desencarnar. Então ela teve que usar aquele colete. A gente até achou, gente, será que ela caiu, né? Ele contou pra gente. Mas o médico falou que foi um desgaste mesmo por causa da idade. E ela estava usando aquela cinta. Então, com certa dificuldade. Um belo dia, o pessoal lá em casa, todo mundo, morava ela, eu e um primo. E meu primo foi viajar. Meu primo mais velho, minha avó criou ele. Ele viajou. Então, ela ficou só eu e ela. Aí ela levantou e falou assim, Renata, hoje eu não quero tomar café. Eu falei, então vamos fazer um chá. Fiz um chá para mim, para ela, sentamos no sofá, ela tomou o chá. Eu levantei para lavar a xícara. Ela levantou, com a dificuldade da cinta, passou por trás de mim, abriu a porta para ir para a área privativa, para olhar as plantas, e ela esbarrou na porta e caiu. E caiu da mesma forma das visões que eu tive. Aí durante, sei lá, um mês e meio, eu fiquei me culpando por aquilo. Eu falei, gente, mas eu fui avisada tantas vezes que ela cairia daquele jeito. Sabe? Eu sei que assim, as coisas quando tem que acontecer, acontece. Então assim, foi inúmeras vezes que eu vi a imagem dela caindo da mesma forma que ela caiu. É interessante o que Renata falou, gente, não sei se todo mundo escutou, mas vale a pena a gente repetir aqui. Ela contou a história da avó que desencarnou agora em junho, e ia completar 100 anos em julho, né? E ela que cuidava da avó. A gente está falando aqui das intuições, né, que nós temos, que os nossos anjos guardiões nos trazem, nos preparando, né, para as coisas. Você escuta bem essa palavra, nos preparando, porque pode acontecer. E a avó dela, e ela tinha visão há muito tempo da avó caindo. E aconteceu que a avó caiu, exatamente como ela via, tinha suas visões e desencarnou. Agora em julho, né? Em julho. Durou tempo, né? Passou por cirurgia e desencarnou. Ok. Olha só como que é interessante quando a gente fala de intuição. Nós ainda, eu falo que a gente sempre vê, por isso que eu disse que a gente sempre vê a vida a partir do plano físico para o plano espiritual. Nós somos seres humanos vivendo a experiência espiritual. E erroneamente, essa é o movimento reflexivo que nós fazemos. Quando há mais de 2 milênios, Jesus nos ensina que seu reino não é deste mundo, que há muitas moradas na casa do Pai, que nós somos filhos de Deus, que nós precisamos nascer, morrer, nascer, renascer para poder alcançar o reino dos céus. Ou seja, a metodologia divina de aprendizado é a reencarnação. Para a gente reencarnar, o que a gente precisa? Desencarnar. A gente quer reencarnar, mas a gente não quer desencarnar. A gente quer nascer muitas vezes para alcançar o reino dos céus, mas a gente não quer morrer. Aí, o problema é morrer.
não é nascer, o problema é morrer. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, tem um trecho lá que fala sobre as mortes prematuras. E aí tem uma amiga que participa do grupo de estudo com a gente, que o pai dela faleceu com 97, prematuramente. É igual a avó da Renata. Não é dizer da Renata que não foi prematura. Foi. Prematura. Por quê? Nós queremos nascer, renascer várias vezes para a gente alcançar o reino dos céus. A gente só não quer morrer. E só não tem como renascer se a gente não morrer. Tá, mas nós estamos falando de anjos guardiões, estamos falando de intuição, e a pergunta da Renata é: eu tive a intuição de que minha avó ia cair e não fiz nada? Por que eu trouxe a experiência humana de novo? E a gente ter essa visão? Porque nós achamos que a responsabilidade é nossa. O nosso anjo guardião coloca a responsabilidade de vida e morte na nossa mão. Deus faz isso. Meu netinho desencarnou aos 3 anos em janeiro desse ano. Você acha que a gente não se ocupa? Não é sempre, é um país. E aí, a gente sempre vai achar que, mesmo a gente sabendo, tinha uma programação, eu só precisava daquele tempo. Por mais que você saiba disso, você fala: o que eu fiz de errado? Aí que eu quero chegar. Mesmo a espiritualidade preparando a gente para tudo. Olha, Renata, vai acontecer. E vai ser assim. Como eu já sei que você vai se sentir culpado, eu vou te mostrando antes, para você ir diluindo a coisa, para você entender, para você não entrar no processo. Que fez, Renata? Entrou no processo de culpabilização. Mesmo tendo sido preparada, vai acontecer. Está preparada? Então amanhã. Ah, você não está preparada ainda não? Calma aí. Renata, vai acontecer assim. Você já está preparada? Imagina, gente, nós acabamos de falar de preces ao dormir, que a gente está mais emancipado, a gente pode sair do corpo. Vamos imaginar, Renata. Faço prece, estou preocupada com minha avó, vi minha avó caindo de novo, faço prece ao Senhor, protege minha avó, vai dormir, a espiritualidade. Vem cá, Renata. Vai acontecer assim, tudo bem? Tá, tudo bem. Volta para o corpo físico, acabou, esquece tudo que comprometeu lá quando a gente está fora do corpo físico, o espírito livre, com entendimento diferenciado, ampliado, ok. Conversa lá com o mentor, com o anjo agora, volta para o corpo físico, o que acontece? Desespero. Eu cheguei a colocar até babá eletrônica no quarto dela, porque como meu primo viajava, eu ficava com ela sozinha, à noite também. Então eu trocava a noite pelo dia, porque de dia tinha uma menina que ficava lá em casa, nos ajudava, então eu dormia de dia para passar a noite acordada, porque eu ficava a noite inteira olhando a babá eletrônica. A hora que ela ia levantar para ir no banheiro, quando ela mexia na cama, eu já estava na porta do quarto dela. Eu falei assim: agora que ela vai cair. Entendeu? E assim, quando aconteceu dela cair, eu carreguei ela, e ela era mais alta que eu. Eu falo que assim, a espiritualidade nesse ponto, apesar de todo o meu sofrimento, a Érica sabe disso, a espiritualidade me ajudou muito nesse ponto, sabe? Por quê? Lá em casa, ninguém estava preparado para receber a notícia. A espiritualidade primeiro me preparou lá em 2023, quando minha mãe desencarnou. Porque foi comigo, eu soube que minha mãe ia desencarnar na segunda-feira, ela foi na quinta, eu não falei com ninguém. Fiquei ali sozinha, não contei para minha mãe o que estava acontecendo, não contei para minha família. Na quinta-feira que a médica falou comigo assim: Renata, ela não está bem, vou entrar com a morfina. Aí eu liguei para minha família, disse: pessoal, é isso, isso e isso, quem quiser ainda encontrar com minha mãe, que venha. Mas só venha quem tiver condição. Porque se chegar aqui desesperado, não vai entrar, porque ela está lúcida. Aí minha mãe desencarnou, tudo bem. Aí minha avó caiu,
eu tive a força de carregar minha avó, colocá-la no sofá para chamar ajuda, chamar a ambulância. Aí ela foi, fez a cirurgia, correu tudo muito bem, foi para o CTI, conversei com ela. Só que naquela noite, era uma quarta-feira, eu estava num cansaço que eu não tinha condição de ficar no hospital, passar a noite no hospital. Não tinha. Aí ela estava bem, pedi uma prima para ficar com ela no hospital. 7 horas da manhã eu cheguei no hospital. Cheguei no hospital. Ei, vó, tudo bem? Tudo. A senhora sabe quem sou eu, né? E ela tinha mania de falar que eu não era a neta preferida. Né? Aí eu falava assim, sabe quem sou eu, né? Não, eu falei, eu sou Renata, não sou sua neta preferida, mas sou eu que estou aqui. Meia hora depois ela começou a ficar o olho vidrado e tal, o médico me chamou. Aí ele veio falar de intubação, hemodiálise, doutor, ela já tem 100 anos. É muito sofrimento. Aí o médico falou assim, você é responsável médico? Eu falei, sou. Eu tenho mais 2 pessoas comigo, mas eles também pensam da mesma forma que eu. Aí o médico falou assim, então você pode chamar a sua família, porque ela não chega até hoje à noite. Então assim, ninguém na minha casa estava preparado para ouvir o médico falar comigo. Então assim, nesse ponto, a espiritualidade me ajudou muito, sabe, a ter força de ligar e falar assim, pessoal, eu preciso que vocês venham, porque a vovó deu uma piorada e não sei o que pode acontecer. Eu não falei, ó, a vovó não vai até amanhã. Eu falei, ó, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas ali eu já sabia que ela ia. Então, olha, gente, vamos aproveitar, Renata. Não sei se vocês escutaram tudo o que ela falou, mas o que é importante é porque ela traz na linha da intuição, não só da intuição, mas da preparação no plano espiritual para as ocorrências da vida. Então, o nosso anjo guardião, ele é aquele que nos orienta, que nos prepara, que nos dá força, coragem, fé, confiança para as questões que irão acontecer. Eles não têm o poder de impedir que ocorra o que está programado. Nós é que achamos orgulhosamente que nós temos condições de fazer isso. Mais do que os nossos anjos guardiões. Nós achamos que nós podemos evitar determinadas tragédias, catástrofes para nós, mas que não é para aquele que está vivendo. Porque muitas vezes, aquele que está vivendo aquele processo de desencarnação, inclusive, ou às vezes até um acidente, uma enfermidade, que é um expurgo, que é um tratamento para a alma, para o espírito. O que os nossos anjos guardiões fazem é estar conosco, nos amparando nos momentos de provação. Não é evitar, não é impedir, é como um pai com uma criança pequena que vai impedir a criança de andar, porque ela pode cair. Quando que ela vai aprender a andar e ele já está interagindo. Ou impedir de falar num momento como este, em que eles estão aprendendo a falar, mas não falam corretamente. Ah, não, você não fala corretamente. Não, você não pode falar. Fica em silêncio. Quando você estiver pronto, você fala. Quando você estiver pronto, não correr o risco de cair, você anda, você fica em pé. Não, o pai é para orientar, é para conduzir, é para amparar, principalmente a hora que cair. É para socorrer a hora que se ferir. Mas não impedir que o indivíduo cresça, que o indivíduo se desenvolva, que o indivíduo experiencie a vida. E cada um de nós tem a sua programação. Quem vai desencarnar os 100, quem vai desencarnar os 3.
E o que nós podemos fazer? Ela fala de intuição e de morte, né, de desencarne. É interessante porque o meu netinho, quando nasceu, ele parecia uma nuvenzinha. E aí, eu peguei ele, eu estava com a minha filha no hospital, eu peguei ele no colo, e aí a única música que eu lembrei de nuvem, e eu chamava ele de nuvenzinha, é aquela que fala, eu sou nuvem passageira que com o vento vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra todo cai. Jesus, como é que você canta uma música dessa com um bebê que está nascendo? Mas sempre que eu olhava para ele, que eu chamava de nuvenzinha, eu lembrava da música. E esqueci, porque realmente a música, se a gente, a hora que a gente canta a música, apesar de ser uma música romântica, ela fala disso, desse Cesario. E a criatura encarnou, dia 2, nasceu, né, dia 2 de novembro. E aí, quando ele desencarnou, e havia tantas intuições, preparações, né, a gente que é espírita, para acolher a ocorrência, para vivenciar a circunstância. É óbvio que a gente tem que entender que uma coisa é a compreensão, a aceitação. Outra coisa é a dor da separação, né? Então, muitas vezes a gente se culpabiliza porque a gente queria mais tempo, mesmo que seja 3 ou 100 anos. Gustavo esperar completar 100 anos, Senhor, não é? Meu Deus, tinha acabado de completar 3 anos. Por quê? Então, os nossos questionamentos, volto a dizer, sempre parte da materialidade. Porque nós não vislumbramos o espírito imortal vivendo uma experiência humana. Entender a condição que esse espírito traz em si, a proposta que ele traz em si, de experiência. Augusto, 25 anos, né? 25 anos. Ah, desencarnou. E aí, como é que você explica para uma mãe, né, no dia do aniversário, quem assistiu a palestra, né, ouviu. Como é que você explica para uma mãe? Então, avó, estou falando de uma avó, uma neta, uma filha, um pai. Como é que você explica? Não, tudo bem. Assim, como a doutrina nos explica. Conversando, fazendo palestra, treinando para palestra. Porque nós compreendemos, nós aceitamos, mas isso não diminui a dor da separação. Não apaga a falta que o outro faz, né? O espaço que o outro ocupa na nossa vida. Então, os nossos anjos guardiões estão aí para quê? Para nos dar suporte nessa hora. Ou para preparar. Mesmo que a gente não veja como uma preparação, e aí Renata, se começar a analisar a situação, ela vai começar a ver que era uma preparação para ela. Porque a avó, aos 100 anos, gente, desencarnar e voltar para a casa do pai. É arrancar a roupa velha e vestir roupa nova. É adentrar a casa, sabendo da experiência que você adquiriu na vida física. É agradecer. Então, conseguir fazer, tombar com os nossos anjos guardiões, assim, ó, tete a tete. Porque nós já o conhecíamos antes de encarnar. Nós os conhecemos. Mesmo que a gente tenha esquecido. Mesmo que a gente não encontre nos desdobramentos da noite. Se nós usamos a intuição, se nós usamos o conhecimento, se nós usamos as orientações para aquietar os nossos corações, lembra Jesus? Adentrar os nossos quartos e elevar os nossos pensamentos a Deus. Rogar o amparo de Deus para o nosso melhoramento.
Eu acho que a pergunta 919, quando fala do autoconhecimento, a mesma que Santo Agostinho responde, fala do esforço, do melhoramento. Como que a gente faz para se melhorar? Eleva seu pensamento a Deus, roga o amparo divino, que Ele, o Pai, enviará anjos protetores para te guiar. E o que a gente precisa fazer? Muito esforço? Não. Quase nada. Uma prece, uma oração, um aquietamento. Então, quando nós aquietamos a nossa alma, nós conseguimos, sim, ter clareza da percepção deste contato com os nossos anjos guardiões. Reconhecer, e aí eu estou falando da individualidade, de uma individualidade para cada um de nós aqui. Reconhecer que nós temos instituições como essa, alguém que se posiciona nessa condição de anjo guardião. Junto, é lógico, com muitos companheiros que nos acolhem. Porque quando nós conseguimos ouvir os nossos mentores, seguir as orientações dos nossos mentores, nós ampliamos o nosso potencial de melhoria para conosco e de auxílio para com os outros. Aí viemos para o trabalho, como o último, Miguel, Érica e todos os companheiros dessa casa, e abre o espaço, o coração, para acolher outros companheiros. E a gente tem um anjo guardião pessoal, e no Brasil tem um anjo guardião, assim como qualquer outros países. Ismael. Todo mundo ouviu o que ela disse? Nós temos os anjos guardiões pessoais. As comunidades, as instituições, as nações também têm seus anjos guardiões. E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem como figura sublime que assumiu perante Jesus, foi chamado, convidado por Jesus para ser o anjo guardião desta pátria. Olha que coisa maravilhosa, nesta proposta de ser o coração do mundo, de ser a pátria do Evangelho. Nós temos que rezar muito para ele, porque está afastado. Não, nossa, aí que eu vejo problema. O anjo guardião jamais, eu estou falando do individual, quiçá esses maiores que assumem uma nação inteira, jamais, em hipótese alguma, se afastam, exatamente, se afastam dos seus protegidos. Nós é que nos afastamos deles, que não confiamos na nossa intuição, que não conseguimos perceber o que é necessário fazer e que muitas vezes sustentamos pensamentos, sentimentos e atitudes primitivas, trazendo para junto de nós irmãos que estão nas mesmas condições, que são os espíritos simpáticos, os espíritos afins. Aí a gente vira uma gangue do mal, praticando coisas negativas. Tem uma irmã que quer perguntar, pode falar. Mais forte, porque às vezes, por fraqueza de fé, por às vezes, o reino de a gente se afasta mesmo. Mas como que a gente faz para fortalecer Isso. Como que a gente faz para fortalecer essa relação? Estar aqui é um recurso. Porque nós viemos buscar o quê? Mudar as nossas vibrações. Quando nós ouvimos as músicas que são colocadas, quando nós vamos nos harmonizando, quanta coisa nos diz cada música, não é? As leituras. Érica vem aqui, vou deixar você falar. Érica vem aqui
lê o Evangelho, faz a prece, essa prece maravilhosa, atraindo os nossos protetores e reconhecendo a presença de irmãos em situações delicadas, as mais variadas, e pedindo que eles se afastem, fortalecendo em nós o desejo do bem para poder afastar os nossos companheiros. Porque quando nós fazemos assim, nós os auxiliamos também, sabe? A melhorarem, assim como nós. Se respondi? Falar com isso que eu costumo fazer. Sim. Há muita gente fala, fala um pouco. Não está conseguindo concentrar na prece, faz o Pai Nosso. Não está conseguindo, põe uma música. Vai buscando seu recurso. Mas está acelerando demais. Para um pouco. Está difícil? Vai para o banheiro, tranca lá. A gente tem que aprender a buscar esse caminho. Sim, Sabe? sim. Tirar a sintonia, tirar o foco. A gente tem que aproximar os Isso chama vibração, energia, condição vibratória. Nós somos energia. Quando nós ficamos com raiva, magoados, entristecidos, nós ficamos pesados. A nossa vibração cai. A gente atrai. Aí, com a permissão de vocês, sinto muito trazer isso, os nossos irmãos estão na mesma condição que nós. Eu estou furiosa, com raiva de alguém. Eu vou trair quem? Quem também está com raiva do fulano. E aí a gente vai virar uma gangue contra o fulano. Eu acho até que eu estou forte, mais poderoso, vou lá e brigo. E depois eu não quero lidar com as consequências disso. Isso é vibração. Agora, se o contrário, eu consigo, a pessoa está ali, né, caluniando, ou seja lá o quê, e eu não precisa parar, porque às vezes a gente não tem como parar. Você tem que falar, meu Deus, me socorre. Você pensa no seu anjo guardião e fala, pelo amor de Deus, segura a minha mão, ou fecha a minha boca, né? Porque às vezes fecha a minha boca. Pelo amor de Deus. A gente pode ter certeza que a gente sente que a vibração muda. É igual nesses desenhos. Nossa vida real é isso. Um anjo, guardião, e o outro menos esclarecido. Então, sempre quer te levar. A escolha é sempre sua. É importante o que ela disse do anjo guardião, aquele desenho animado que você tem aqui, o anjinho e o capetinha. Mas isso nos faz pensar que Deus nos dá um anjo bom e um anjo mau. Isso não é verdade. Deus nos criou todos simples e ignorantes. A proposta é que a gente estude, é que a gente melhore, é que a gente mude as nossas vibrações para que a gente possa ir melhorando a nós e quem está em torno de nós. Quando eu vibro numa faixa diferenciada, é que eu atraio essas companhias. Aí a escolha ainda é minha. Lembra que eu disse? Nossos anjos guardiões jamais. E tem um texto no Livro dos Espíritos, ele também está na Revista Espírita, de São Luís e de Santo Agostinho, que nos chama a atenção. Depois vocês vão lá, começa ali na questão 490, se não me engano, do Livro dos Espíritos, sobre os anjos guardiões, a influência dos Espíritos nas nossas vidas e os anjos guardiões. E aí São Luís nos diz da beleza da doutrina dos anjos guardiões. Que quando a gente começa a entender essa relação, entende que é uma relação de amor e de cuidado? De alguém que confia plenamente em nós, a ponto de falar, Jesus, deixa comigo, que eu acompanho. Então, é uma missão dada que eles cumprem até o final. Mesmo quando nós nos envolvemos com companheiros em vibrações mais baixas. Eles não nos abandonam. E aí, o que São Luís fala, eles nos acompanham nos hospitais, nos cárceres, mesmo nas situações danosas, nas mais baixas,
vibrando para que a gente perceba. Ah, quem deu um umbral? Doloroso resgate. Estágio. Pois é, lá a espiritualidade maior, os protetores de Nicole, o tempo inteiro, e de Adam, que foi assassinado. o tempo inteiro tentando que eles não tomem aquela atitude enquanto casal, porque aquilo os colocaria numa situação delicada. E aí Adam consegue, né, depois de ser assassinado, porque ele acaba sendo assassinado, se ouvir a espiritualidade maior e ser resgatado rapidamente. Nicole fica, ali no umbral. Não é só porque ela suicida, é porque a raiva, a mágoa que ela sustentava, ela alimenta a raiva e a mágoa, ela suicida, que já é um problema delicado, porque ela mata a si mesma. Então já é uma situação delicada. Mas a mágoa, a raiva, a vingança, o desejo de vingança, a mantém no hiperfoco do ódio. E ela não consegue, mesmo a espiritualidade tentando de toda forma auxiliá-la, ela não consegue. Ela demora para ver, então eles permitem que ela vá para a vingança, para aí assim ela começar a vislumbrar o amparo da espiritualidade. Eles tentam nos orientar no caminho do bem, mas eles não podem influenciar nas nossas decisões quando o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, se a gente for parar nos umbrais da vida, a responsabilidade não é do nosso anjo guardião. Mesmo assim, ele não nos abandona. Então, o Brasil não está abandonado, a América inteira não está abandonada, a Ásia não está abandonada, Gaza não está abandonado, nenhum de nós está abandonado. O que acontece é que nós ainda temos pontos no orbe terreno de muito ódio, de muita negatividade, mas Jesus garantiu que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E a gente não pode esquecer disso, para que a gente mantenha a vibração elevada e a confiança na espiritualidade maior. Você sabe dizer qual anjo que cuida dos Estados Unidos? Guardião. Não sei. Desculpa. Não, cuida, mas tem. Pelo amor de Deus, gente, é isso que a gente tem que entender. E a gente tem que entender que os anjos guardiões responsáveis pelas nações, eles respondem diretamente a Jesus. Quem coordena o anjo guardião, nós ainda usamos muito na linha de anjos, mas talvez a gente tenha que pensar nos Cristos como um reino além, que a gente ainda não consegue vislumbrar. Por isso a gente fala anjos, o responsável por esse orbe inteiro é Jesus. É o governador da terra. Onde nós não tivéssemos nossos guardiões, né? Esse evita muitas situações. Evita. Mesmo assim a gente faz besteira. O problema é quando a gente junta as nossas besteiras com a besteira do outro, que aí junta com o do outro, e aí a força é muito grande. Então, quando nós fazemos isso por bem também, olha, nós estamos aqui. Quantas maravilhas são operadas neste ambiente, né? Eu gosto muito ali daquela música do Padre Marcelo, ali no início, como que ele deixa claro essa visão panorâmica da beleza do trabalho feito pelos anjos guardiões, quando ele fala daquela música, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Olha a beleza disso, a descrição da cena. Você conseguir enxergar esse movimento, porque o trabalho é um constante. Nós estamos aqui bonitinho, sentadinho, falando, nós não vemos o trabalho intenso que está por trás, que está acontecendo durante esse momento que nós estamos aqui sentados. Nós estamos pensando lá na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, nos nossos pais, e a espiritualidade indo lá, aproveitando, tratando, cuidando, voltando. Olha o movimento intenso que nós fazemos com essa força de união aqui.
porque isso é força de união. Então, o convite da doutrina espírita é para que a gente compreenda essa dinâmica de trabalho constante e ininterrupto do Cristo para conosco, desde o indivíduo a um núcleo familiar, a uma instituição, a uma sociedade, a uma nação, ao orbe inteiro. É isso que nós precisamos ter certeza, confiar e agir efetivamente auxiliando. Eu até trouxe um texto que eu ia ler, mas não vai dar tempo, porque ele é repetindo. Está neste livro, Tempo de Cultivar, o Amor nos Une. E ele chama, auxiliando, não sustentando, sirvamos aos nossos guias. Que, na verdade, fala, João Nunes Maia, esse é um livro do Bezerra, irmão Camilo e João Nunes Maia. Esse texto é assinado por João Nunes Maia. Ele fala exatamente de todo o trabalho que os nossos anjos guardiões têm, a nível individual, a nível familiar, a nível comunitário, a nível nacional e terreno, e que nós precisamos auxiliá-los. Aprender a servir os nossos anjos guardiões, nos colocando em condições de sermos auxiliados. Simples assim. Permitindo ser amparado, permitindo ser orientado, permitindo ser conduzido. Só de fazer isso, a gente já está ajudando demais. Ajudando os nossos guias a nos ajudarem. É isso? Tem 2 minutinhos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero falar sobre o que você falou. Nós estamos aqui em reunião, os anjos estão aqui, e a espiritualidade está cuidando de cada um de nós. No momento que você pensa na sua família lá na sua casa, eles estão dando direções para lá. Sim. E a gente está indo. A gente chega lá e está tudo calmo. Graças a Deus. Que irradia, né? Igual quando você faz Chega tudo até lá. lá. Ela não, aquilo tudo lá você está fazendo para sua casa, mas aquilo envolve, né? Põe uma bolha, uma certa quantidade de casas que também auxiliam. Amplia, né? É o que eu gosto muito daquela foto que é daquele coração irradiando. Eu e a Graça. Aquela música Roma em mim, eles trazem o Augusto exatamente com o coração aceso. A gente entender que nesses momentos acende essa luz dentro de nós. E essa luz que se acende dentro de nós, ela se irradia. E ela alcança aqueles que conosco ombreiam, independente de eles estarem encarnados ou desencarnados. Porque eles também fazem isso estando no plano espiritual. Nossos pais, nossos companheiros de jornada que nos antecedem na vida. Por isso, muitas vezes a gente tem no lar espíritos protetores, espíritos familiares. Porque quando eles estão preparados, eles nos auxiliam no lar, independente da idade deles. A idade terrena, né? Que a gente pensa que muitas vezes, igual a gente vê Laurinha aí, só sempre como criança, mas é um espírito adulto. É um espírito adulto, né? E depois, gente, escutem Carlinhos Conceição, a música é muito linda, como eu disse, é a prece, ele musicaliza a prece aos anjos guardiões, que está no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Prece para si mesmo, tem muitas preces. Aí tem preces para os outros e tem preces para si mesmo. Essa é uma prece para si mesmo, antes de dormir, voltada aos anjos guardiões. Exatamente nessa tomada de consciência de que, mesmo estando encarnados, ao adormecermos, a gente liberta mais o espírito do corpo físico. Então, cabe a nós termos essa consciência
e pedimos aos nossos anjos guardiões para cuidar da gente, até para a gente não sair por aí no meio da calada da noite, em vez de voltar fortalecido, acordar fortalecido no outro dia, acordar quebrado, sem saber por onde foi e o que andou fazendo. Então, essa é uma das importâncias dos anjos guardiões. Vão dormir, nos amparam, nos protegem. É hora que você fala assim, não deixa eu sair perambulando por aí não, porque a gente sai, infelizmente. Então a gente tem que aprender a se cuidar. Aí volta a dizer o texto, auxiliar os nossos anjos guardiões para que eles possam nos auxiliar. Né? Bom, aí Pode já fazer está. uma prece, por gentileza, Deus te abençoe. Então vamos à prece, vamos aproveitar que nós estamos falando dos nossos anjos guardiões e vamos hoje, em especial, falar diretamente a eles, rogando cada um de nós, Senhor Jesus, por essa presença amiga, por este companheiro de jornada que nos sustenta os passos, para que possamos, Senhor, na intimidade desta relação, acolher os vossos ensinamentos, as vossas orientações de vivenciar o amor, perdoando, compreendendo cada companheiro de jornada nas suas limitações, assim como a nós outros também, Senhor, na nossa pequenez, nas nossas dificuldades. Por isso rogamos, querido companheiro de jornada, auxilia-nos a compreender a vida na sua grandeza, auxilia-nos a serenar as nossas mentes e os nossos corações nos momentos delicados, para acolher o vosso amparo, para seguir os vossos passos em direção a Deus, nosso Pai. Se conosco, nobre amigo, nesta caminhada, seduz em nossos caminhos, e que Jesus seja sempre luz no vosso. Que assim seja. Graças a Deus.